Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme. Aqui a gente acha que as obras preferidas de uma pessoa são uma porta de entrada pra gente descobrir algumas coisas que não ficam assim tão na superfície, né? Então, se você gosta desse conceito, eu já te convido para seguir a gente nas plataformas de áudio, também já se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações. A gente também tá no Instagram, no TikTok, tem muito conteúdo lá para vocês curtirem. E hoje, pela primeira vez, temos a nossa mesa cheia aqui. Eu vou contar para vocês outros participantes aqui desse podcast. Vou começar aqui com a Jéssica. A Jéssica, quem acompanha nosso Instagram já conhece ela dos vídeos que ela faz na rua perguntando as obras preferidas das pessoas. E hoje ela está aqui na nossa mesa, então bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, estou muito feliz de participar. Vamos aí analisar um grande analista, hein? É um desafio. Desafio, que desafio. Quem está aqui também fazendo sua estreia com a gente é o roteirista Guga Gessulo. Ele é uma das mentes mais criativas que eu conheço. Opa, e está aqui para colocar tudo isso a nosso favor aqui no podcast. Então, bem-vindo, Guga. Bem, que isso. Obrigado aí por estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. E hoje vai ser esse grande prazer aí de... A prancheta do PVC vai virar a prancheta de um livro, um disco, um filme. Exatamente. Pô, já deu spoiler aí, ó. Ele ia apresentar o cara, Guga. Nosso convidado dispensa apresentações, mas eu vou aqui pelo protocolo do programa fazer. Então, afinal de contas, ele é o meu comentarista do coração, assim, preferido. Eu apresento ele para as pessoas falando que ele é o maior comentarista do futebol brasileiro há muito tempo. Então ele já passou por todos os veículos que moldaram o meu caráter, da Placar, o Lance, ESPN Brasil, Fox Sports, Sport TV. Hoje é colunista da Folha de São Paulo, da Rádio CBN, do UOL e do canal Paramount Plus. E aqui, parafraseando o nosso antigo chefe, Jéssica, ele é casado com a Adriana, pai do João e da Bruna, já provou ter uma memória invejável, é considerado por muitos uma enciclopédia humana. É o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Bem-vindo, PVC. Bem-vindo. Obrigado. Tamo junto. PVC, então, pra gente começar, conta pra gente qual que é o livro que marcou a sua vida. Assim, eu não sou um maluco de literatura, nem de disco, nem cinéfilo maluco, então nós estamos falando de coisas que são portas de entrada pra gente conversar de coisas mesmo. Eu escolhi Chega de Saudade, que é um livro, uma biografia de um assunto. Por que eu escolhi Chega de Saudade? A gente vai fazer essa pergunta, tá, deixa o suspense. Chega de Saudade. Chega de Saudade. Chega de Saudade. Rui Castro. O disco, então, só o nome e o artista do disco, PVC. Velô, Caetano Veloso, 84. E o filme? O filme é A Rocha. Tem Sylvester Stallone... Sylvester Stallone não, minto. Sean Connery e Nicolas Cage. Olha só, a memória do PVC falhando um momento raro aqui. Né? Porque é um filme. É um filme. No filme, só assim, tá pegando no jogo, assim. Se fosse uma escalação de... Também, Gilmar Lima Mauridão, você te convida, vamos com o Coutinho pela Pepe. Então, PVC, a sua escolha, o que essas escolhas todas elas dizem sobre a sua personalidade, hein? Nós vamos descobrir a partir de agora. E a gente vai começar, então, pela escolha mais inusitada, que deixou nós três aqui nos perguntando por que você escolheu o filme A Rocha. Eu vou lembrar aqui, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou ler a sinopse só para quem ainda, de repente, não ouviu falar desse filme. Muitos espectadores mais jovens talvez não conheçam, né, Guga? Exatamente. Esse filme é da nossa geração, da geração do PVC. Talvez nem a Jéssica conheça tão bem. Não, nem eu conheço tão bem. Foi ver no cinema, PVC? Eu vi no cinema. Então, deixa eu só ler a sinopse. É assim, o filme é do Michael Bay, lançado em 1996. E a sinopse é assim: um general da Marinha Norte-Americana, ressentido com os militares de seu país, mantém turistas reféns em Alcatraz. Ele exige uma recompensa para acabar com o sequestro e ameaça explodir a cidade de São Francisco. Para conter o plano, o FBI recorre a um excêntrico biólogo químico e um veterano espião que conseguiu fugir da lendária prisão, interpretados respectivamente por Nicolas Cage e Sean Connery. Agora sim, PVC, por que você escolheu A Rocha? Porque eu tava começando a namorar com a Adriana, minha mulher, e a gente tem uma cena desse filme que o Nicolas Cage e o Sean Connery, eles discutem como é que eles vão saber que eles são eles mesmos. Uhum. E aí eles determinam que existe uma forma, quer dizer há quantos dias eles estão juntos. E se você perguntar para a Adriana há quantos dias nós estamos juntos, ela vai dizer quantos dias são. Porque se ela não disser, não é ela, é outra pessoa. Olha só, então se alguém fizer um golpe lá do celular e ligar, ó...
É a primeira pergunta. Pergunta pra ela, quantos dias a gente tá junto mesmo? Ela não sabe, não é ela. E você sabe? 1061. 1061 dias. 1061 dias. Traduzindo Olha. em anos. 27 anos e 6 meses. E esse foi um dos primeiros filmes. Não, são 10.061 dias. 10.060. 10.061 dias. Ah, O que dá 27 anos e 6 meses. olha só. E a Rocha estava lá no comecinho dessa história, então. A Rocha estava um pouquinho depois do comecinho dessa história, mas ela determinou, porque você sabe que o casamento é a relação entre duas pessoas em que uma sempre tem razão e a outra é o marido. Então ela determinou que esta era a nossa forma de saber. Por isso ela sabe até hoje. Quantos dias nós estamos juntos mesmo? Ela não está respondendo. Acho que ela é uma impostora. Ela não Acho que ela não não tá é impostora. respondendo para não atrapalhar. Mas aqui a assim, gravação. eu escolhi, porque assim, eu não sou exatamente um cinéfilo. Se você dissesse assim, qual é o maior filme da história do cinema? Talvez eu dissesse O Poderoso Chefão. E a gente vai contar a história do Don Corleone, do Michael Corleone. Sim. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas assim, eu não tenho essa... Eu gosto de cinema, eu vou no cinema, eu vejo um filme e falo assim, nossa, se nós vamos discutir a fotografia, eu não vou discutir a fotografia. Eu vou dizer, bom, gostei, não gostei, gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo. Esse filme tem uma razão ideológica, digamos assim. Uma piada interna. Não é uma piada interna, mas é uma história interna. Sim. É. E como é que era o PVC nesse comecinho de relação com a Adriana, que ia no cinema? Quais eram, como era a sua vida naquela época? Já era totalmente voltado ao futebol, 27 anos atrás? Era um pouco menos voltada totalmente ao futebol, porque eu precisava convencer ela que eu não era totalmente voltado ao futebol. Senão o que ela ia achar de mim? Que eu era totalmente voltado ao futebol. Eu sou completamente apaixonado. E assim, eu trabalhava na revista Placar, já tinha feito uma Copa do Mundo, eu cobri a Copa de 94 pela revista Placar, em loco. Foi a primeira Copa que eu fiz. E eu era um cara que queria virar jornalista esportivo desde que eu tinha 14 anos de idade. Nessa altura eu tinha 96, eu tinha 26 para 27 anos. Já era um pouco mais maduro, mas era um cara que estava investindo numa relação que, graças a Deus, nos trouxe até hoje. 10.061 dias depois. E você reviu o filme depois, o A Rocha? Não, eu só fui ver o roteiro porque eu sabia que você ia me perguntar. Mas é um ótimo filme, pô. O filme é bom. Eu o também filme é fui ver bom. no cinema, bom. O filme é bom. Você contou que você Eu cabulei aula pra ver esse filme. Eu tinha essa... Pra ver esse filme? Sério? Eu pegava o dinheiro do lanche Você e tava às vezes eu saindo fazia isso daí com meus amigos. Você tava A gente saindo ia com no quem naquela cinema. época? Tava só com os camaradas mesmo. Mas é um filme que me marcou por conta disso. Que eu lembro que era meio, sabe... Fazer uma coisa escondida dos pais, assim, ir no cinema, cabular aula, né? Então, E os filmes de ação dos anos 90 eram muito bons, clássicos, né? E naquela época teve... O Nicolas Cage fez vários, né? Fez aquele Con Air. Ele vinha antes... Ele fez Despedido em Las Vegas antes Que de... ganhou Las Vegas o foi Oscar, antes. né? Las Lembra? Vegas foi o quê? 91, 90? Mas foi o que retomou a carreira dele, porque ele Foi. tava meio pra baixo. E ele ganhou o Oscar por esse filme. Que acho que foi o maior filme da carreira do Nicolas Foi Cage. sensacional. Aí depois teve Virou Conner Astro de Ação, aquele A Outra Face. A Outra que era Face muito bom. também, clássico. Eu acho o Outra Despedido em Las Volta. Vegas genial, assim, se você for pensar do ponto de vista do filme, Despedido em Las Vegas é melhor, assim, é muito bom. Mas assim, Mas a Rocha te marcou. a Rocha marcou por uma questão pessoal, não por uma questão cinematográfica. Mas falando rapidinho do Nicolas Cage, se ele fosse um jogador de futebol, quem que ele seria, PVC? É o Rogério Ceni. Sério? Na cabeça. Um pouco meio careca. Engordando um pouco, assim, essas coisas. Todo Nicolas Cagezinho. Né? Virou meme recentemente. Ô, PVC, você já falou uma vez, quer dizer, eu acho que você falou, né? Aí você me confirma, que todo mundo tinha que assistir futebol que nem filme. É que não assisti igual a novela. É isso, bem isso. E você já assistiu algum filme como você assiste futebol? Já. Como que é assistir Como um que filme? é? É que é um comentário um pouco preconceituoso com a minha mãe. Então, mas é assim, você tá conversando, você tá assistindo a novela com a sua mãe na sala. Ou assistindo um filme com a sua mãe na sala. E aí você fala, mãe, ela fala, shh. Shh.
Aí você tá vendo um filme com a sua mãe, com a minha mãe, no caso, que eu amo de paixão. Aí ela fala assim, bababá, 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 ih, na trave! Aí você vai olhar por que a bola bateu na trave. Agora eu não sei, mãe, não sei por que bateu na trave. Você não vê o filme, o jogo. Me distraiu. Me distraiu, não tô vendo o jogo. Você tá falando sobre tudo, mas eu não tô podendo ver o jogo. Então a gente vê o jogo como um filme. Como eu vejo um filme com a minha mãe. Em silêncio. Concentrado. Boa. Concentrado. Mergulha naquilo, né? Mergulhando naquilo. Total. É. Que jogo daria um filme? Ah, tem um monte de jogo. Tem filmes que deram. Tem filmes que deram. Tem jogos que deram filme, né? Por exemplo, como é que é o nome do filme, meu Deus? O Milagre de O Berna. Milagre de Berna. O Milagre de Berna. Estou tentando lembrar o nome do. É o Milagre de Berna, que é a final de 54. Sim. Alemanha e Hungria. Alemanha e Hungria. Que é o jogo do gol do Han e a história toda do filme. Tem um filme do Pelé, que o Pelé grava com o Sylvester Stallone, Fuga para a Vitória, que na verdade não é a história, mas é inspirado na história do time do Dinamo de Kiev, prisioneiros de guerra em 42, na Ucrânia, na Kiev invadida, que foi jogar contra os nazistas da Luftwaffe. E ganharam 2 vezes dos caras da Luftwaffe e a gente sabe que os caras morreram. Tem um filme, tem um livro sobre isso, que chama... Então, a capa na minha frente, não estou lembrando o nome do filme, mas é um filme sobre a história do jogo. Um documentário? Não, é um livro. Deu um livro sobre isso, que é de um cara chamado Andy Doug, um jornalista escocês, que escreveu Futebol e Guerra. Futebol e Guerra, que é sobre essa mesma história que inspirou Fuga para a Vitória. Entendi. Mas tem jogos dão filme. Tem histórias incríveis até que, por exemplo, sabe o que é esse companheiro? O filme que tem uma falha não, é uma licença poética, que o roteiro diz que o embaixador dos Estados Unidos foi libertado no meio de um Flamengo e Vasco, com a torcida lotando o Maracanã, e ele era solto no meio da multidão, saindo do Maracanã em Flamengo e Vasco. E é mentira, foi um Fluminense e Cruzeiro e tinha 18 mil pessoas no Maracanã. Não era tanta gente assim. Não era tanta gente assim, não era um Flamengo e Vasco, era Fluminense e Cruzeiro. Então, mas tudo isso dá filme. No caso do Que é esse companheiro, não foi um filme, né? Mas foi porque, de fato, o embaixador foi solto no final de um jogo. Só que não foi Flamengo e Vasco e não tinha uma multidão. Tinha 18 mil pessoas no Fluminense e Cruzeiro. Você me fez lembrar de um filme que não tem... Não também o futebol não tá no protagonismo, mas tem uma cena fantástica, deve ter visto, Segredo dos Seus Olhos. Segredo dos Seus Olhos tem a cena fantástica no Campo do Huracan. Isso. Que tem um personagem lá, que é o... Esqueci o nome dele agora, que ele faz uma análise do Racing lá. Era o PVC ali. Ele fala nunca vai tudo. trocar de paixão. Ele vai contando a história, ele descobre o crime porque o cara é maluco pelo Racing e ele vai contando a história do time do Racing de 67 do Pizzuti e vai dizendo o time campeão do mundo do Racing e vai dizendo que joga fulano, joga ciclano, joga beltrano, joga não sei o que lá, e ele vai contando a história e o cara decifra que o criminoso é o fulano. Exatamente. E aí ele vai pegar o cara no campo do Racing. Aliás, uma Só que a cena cena sensacional, né? Que é um plano sequência, Sim, né? é. Eles fazem um plano sequência no campo do Huracan. A cena é gravada no estádio do Huracan. Não é no estádio do Racing. O estádio do Racing é chamado Ercilindo, né? O estádio Juan Domingo Perón, em Avejaneda. Mas eles gravaram a cena no estádio do Huracan, num plano sequência. E a cena ficou linda, maravilhosa. Ficou demais. E se o 7-1 fosse um filme, PVC, seria comédia ou tragédia? Seria... Putz, grilo, eu acho que não seria nenhuma das duas coisas, sabia? Seria um drama. Seria um drama, mas não é um drama tão... Não é uma tragédia. Eu lembro com dor desse dia. É um negócio que virou, pelo menos comigo, com meus amigos, quando a gente tava vendo junto... Tipo, acabou o primeiro tempo 5-0, virou piada já. Tipo, Twitter já tava fazendo os memes bombando e tudo. Então... Né, dizem que o de 50, né? Aí sim foi a tragédia, né? O Uruguai 2, Brasil 1. Porque você tinha uma sensação de que pela primeira vez o Brasil ia ser campeão do mundo e o Brasil perde de virada. O Brasil jogava para empate e toma o gol de empate, o gol da virada aos 29 do segundo tempo.
Tinha 16 minutos para empatar o jogo e não consegui empatar o jogo. O 7-1 é diferente. Eu comentei aquele jogo. Eu comentei o jogo e eu sou um comentarista repórter, né? Então, o que eu me lembro de ter falado bem daquele dia foi: está decretada a maior derrota, o maior vexame da história da seleção brasileira. Que aí não é uma tragédia, o que eu falei não era uma tragédia nem uma comédia, era um decreto. É um fato. O que eu lembro muito do 7-1, nem é, além do 7-1 em si, do jogo, é do pós. E teve muita análise falando que... E daí foram na Alemanha e viram tudo que ele fez de certo. Né? A Alemanha tinha escolas de futebol, tinha faculdades de futebol e tal. E daí agora, nas últimas 2 Copas, a Alemanha não passou da primeira fase. Exatamente. Então, como é que é? Um filme você consegue analisar lá começo, meio e fim. O futebol não tem essa precisão, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de fugir da emoção no futebol. Que quando você vai analisar um livro, um filme, um disco, você tem coisas como o Geraldo Mayrink dizendo que muito do Caetano era uma porcaria e você passa o tempo e tem Sampa e Terra. Sim. E você fala, não é possível que o cara disse isso. Mas ao mesmo tempo, você tem no futebol, você está dentro daquela emoção. E o grande risco é você tentar ampliar, ainda mais hoje. A gente está fazendo muito populismo digital. Sim, com certeza. E Então, você é um cara que luta contra isso, ativamente. Eu tento não fazer populismo digital. Assim, não é reforçar a dor do cara e falar assim, você está com raiva, então fica com raiva mesmo, porque ele é um maldito. Não, não é isso. Não se trata disso. É tentar dizer o que está acontecendo é isso por causa disso. É fácil fazer, não é simples fazer isso. Eu acho que o 7-1 teve uma série de razões. Uma delas que persiste até hoje. Por que os jogadores brasileiros insistem em desistir? Ronaldinho Gaúcho e Adriano desistiram antes da hora. Sim. Talvez por isso mesmo da emoção? Não a emoção sei. Já bate e aí... Eu acho que não, Jéssica. Eu acho que tem uma coisa que é uma tese só, não é uma certeza. O Brasil é um país de muita gente que não tem acesso à escola, que começa a vida muito pobre e fica rico muito rápido. E quando você fica rico muito rápido, você não precisa mais lutar. Você já lutou o suficiente, já resolveu o problema da sua família inteira. Agora... A conquista é a vida ali, né? E você já sofreu tanto que agora você precisa curtir. Desfrutar. E aí, eu não preciso mais ficar correndo atrás de uma bola feito um maluco que era meu ganha-pão quando eu tinha 10 anos de idade. Eu posso desistir, porque eu tenho talento mesmo. Só que o talento, assim, as pessoas falam, jogar futebol é igual andar de bicicleta. É se você não estiver competindo. Porque se você estiver competindo nós 4, quem vai chegar na frente é quem estiver mais leve. Quem estiver com a melhor bicicleta é quem estiver mais leve. Se eu estiver com 150 quilos e você com 60, e você com a melhor bicicleta, você vai chegar na minha frente. Então eu tenho mais talento. Mas se eu colocar a bola na frente e eu não conseguir chegar antes de você, você vai dominar a bola e eu não vou ver a bola. E você vai jogar e eu não vou. Por que o Neymar volta de uma lesão depois de 6 meses, joga 9 jogos e tem outra lesão? Porque o corpo dele não está igual. O corpo dele não está igual que era. E qual é o material de trabalho dele? É o corpo. Então, vai ser diferente. Na prática, o Neymar não teve nem a coragem de ser Messi, nem de ser Ronaldinho. Sim. Ele não teve coragem para fazer tanta festa quanto o Ronaldinho fez, nem para ser profissional como o Messi foi. Ele ficou no meio do caminho das duas coisas. Então, aí você vai para o 7-1. Você tem uma geração que desistiu. Ronaldinho desistiu, Adriano desistiu. O Kaká teve uma lesão. Então você jogou toda a pressão em cima do menino de 22 anos de idade. Ninguém foi campeão do mundo sendo protagonista aos 22 anos de idade. Nem o Pelé. Porque o Pelé tinha 17 e foi protagonista, sim. Mas o dono do time, a referência do time, era o Didi, que tinha 29. O Mbappé foi, né? O Mbappé foi campeão, mas assim, ele tinha a Griezmann, ele tinha... É verdade, tinha uma equipe, ele não era o único. Ele não era, lá, né? ele não Apesar era de ter solista. feito aquele golaço. Ele foi brilhante, mas ele não dependeu dele. E o Pelé, em 58, era o protagonista, ele foi protagonista, mas o dono do time era o Didi, que tinha 29. A pressão não estava no Pelé aos 17.
A pressão estava no Didi aos 29. Em 2014 estava no Neymar isso não exime o vexame. Não estou dizendo que... então não é um vexame. Mas assim, por que o Brasil tem tanta gente que desiste tão cedo? Talvez seja porque você tem uma população muito carente que sai da extrema pobreza para extrema riqueza muito rápido e fala assim, agora também dane-se. Agora eu tô feliz, eu vou jogar com o meu talento. E a gente tá perguntando o tempo inteiro quando é que vai ser o Brasil, vai ter o próximo melhor jogador do mundo. Ora, quando tiver a melhor seleção. Porque até onde a gente sabe, não é tênis, né? Não é esporte individual, é coletivo. Se você pudesse dar um nome de filme para a situação do futebol brasileiro hoje, qual seria? Luz no fim do túnel. Tem? Qual é essa luz? Acho que tem. A luz é o talento. Agora, você precisa... É a mesma luz do Brasil. Você precisa da educação. Boa. Não, é que eu fiquei pensando aqui, ele falou que não seria nenhuma comédia, nenhuma tragédia, ia ser um drama, mas independentemente do gênero, eu fiquei pensando que seria aquele filme que você assiste, esperando que um milagre vai acontecer no final, não acontece, quando acaba, você fala, não acredito. Tipo Palmeiras e Botafogo? Não acredito. Não tem filme que a gente sai assim, pô... Frustrado. 8x7? Serião. 8x7? Toma 7x0. Palmeiras tomou 3x0 no Botafogo e virou 4x3. Agora, se tomar 7x0 e virar 8x7 é ruim, enroscado. Queria mais uma perguntinha, fugindo um pouco desse tema do futebol, voltando para Adriana, né? Que você disse que, enfim, a Rocha te marcou por causa dela. E vocês têm essa história aí engraçada. Você é um cara engraçado. Eu já vi ela entrando por aqui também. Muito engraçado. Você é engraçado. Sim, tá cheio de humor aqui. Você diria que o relacionamento de vocês tem muito disso, desse humor? De humor? Mau humor? O mau humor tem de vez em quando. Como qualquer relacionamento. Tem mau humor. Tem bom humor e mau humor. Tem as duas coisas. Eu namoro com ela faz 27 anos. Já passou por todos os gêneros aí. Tem tudo, todos os gêneros. Agora, já que a gente voltou pro cinema, pro filme, eu queria saber de você, PVC. No filme, o Nicolas Cage, ele é um cara que é jogado meio de paraquedas lá naquela situação. Ele é o cara que é o cientista, o cientista louco. Cientista lá do FBI, que de repente ele é jogado no meio de uma ameaça terrorista. Você já teve alguma situação que você foi jogado assim de paraquedas e você falou, como é que eu me viro? Você já é profissional, pessoal? Já sim, mas é uma coisa de... Tem duas histórias meio longas, mas de repórter. Você sabe que assim, eu sou comentarista faz 23 anos, mas quando eu disser pra você a frase, quando eu era repórter, você me interna. Porque eu sei que você é repórter. Eu sei que você é repórter. Eu acho que ser jogado assim, teve uma em 94 na Copa do Mundo, em que eu fui para... o Brasil empatou com a Suécia e São Paulo, a redação em São Paulo me mandou ir para Orlando para fazer o pré-jogo de Holanda e Irlanda, porque quem passasse ia pegar o Brasil. E eu fazia o próximo adversário do Brasil, radiografava o próximo adversário do Brasil e depois eu ia para o jogo do Brasil. Na verdade, eu fui para Washington fazer a Bélgica, porque se a Bélgica ganhasse da Arábia, eu ia para fazer só a Irlanda. Mas aí a Bélgica perdeu para a Arábia, e eram Holanda e Irlanda, e eu tinha que fazer a matéria dos dois. E na matéria dos dois, ia acontecer o seguinte, a gente tinha um esquema que a gente fazia como se fosse pôster de campeão. Então você fechava, porque o Brasil ia jogar à tarde, no horário dos Estados Unidos, e no horário do Brasil, e a Holanda e a Irlanda iam jogar de manhã no horário do Brasil. Então eu precisava fechar a matéria da Holanda e da Irlanda, e quando saísse o vencedor, a gente ia dizer para a gráfica, a matéria que vai rodar é essa daqui. Então eu tinha que fazer as duas. E a matéria tinha uma entrevista de 3, 4 perguntas, que eu podia fazer na coletiva, mas eu tinha que fazer as 3, 4 perguntas. Podia até pegar da rebarba da coletiva, mas não tinha internet como tem hoje. Então eu fui para Orlando e descobri que Holanda e Irlanda iam treinar e dar coletiva na mesma hora. E eu era o único cara. Era eu e o repórter fotográfico, que era o Nelson Coelho. E aí eu falei, pô,
eu tentei ir pro hotel da Holanda e tentei entrar no hotel da Holanda, não me deixaram entrar. Copa de 94 foi a primeira vez que eu peguei celular na minha vida. Eu não tinha celular no Brasil. Aí eu fui para trás do muro e liguei para a recepção e falei: Please, I would like to talk to Mr. Dick Advocat, please. É um técnico da Holanda. Uhum. Ela falou: Ok. What's the password, please? Qual é a senha, por favor? Eu não sabia qual era a senha. 2 anos depois, eu entrevistei o Dick Advocat, contei essa história para ele, ele morreu de rir e me disse qual era a senha, que era uma coisa do tipo girassol. Mas eu não sabia a senha. Aí, desisti de entrar. Falei pro Nelsinho, que era o fotógrafo, que não falava inglês. Eu falei: cara, vamos pro treino da Irlanda, que vai começar um pouquinho mais cedo, e a gente vê o que vai acontecer. Tomara que dê, porque o cara dê a coletiva antes. A gente foi, o treino começou a rolar e tava passando o tempo, danou-se. O que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu olhei no fundo, assim, tinha um repórter irlandês. Eu falei: cara, Nelsinho, fica aqui. Fui lá no repórter irlandês e falei assim: eu vou te pagar um freela. Eu preciso que você faça essa e essa pergunta pro cara, pro Jack Charlton. E depois você pega o papel com as respostas, toma aqui $50. E você entrega as respostas pro fotógrafo, que é o Nelson Coelho. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu fui e falei pro Nelson: Nelson, é o seguinte, eu vou pegar o carro e vou lá pra Holanda. Fica aqui. Marca aquele maldito, que ele vai te entregar as respostas. Aí eu falei: você tá louco? Ele ficou bravo. Ele ficou louco. Eu peguei o carro e fui pra Holanda. Fiz a coletiva inteira da Holanda. Falei com todos os jogadores. Eu lembro que eu falei com o Talment, que era o jogador do Feyenoord, e falei assim: Talment. Ele olhou pra mim como assim você sabe quem sou eu? E falei com todo mundo. E voltei com todo o material da Holanda e peguei o material da Irlanda. Que eu tinha, de observação eu tinha, mas eu precisava das 4 respostas. E nesse episódio eu fiz uma coisa errada, que foi não dizer pra minha chefia que eu tinha feito isso. Eu fiz as 2 matérias e, para minha sorte, a matéria que foi para a banca foi a da Holanda. A Holanda ganhou e foi a da Holanda. Então, na verdade, o freela que eu paguei para ele, mas a matéria que foi a matéria da Holanda. Sim. Então, foi a matéria que eu fiz. Não tem problema ético nenhum, porque eu não ter assinado a matéria do cara, porque quem fez a matéria que foi para a banca foi a minha. Me virei, sabe, do tipo, tenho que me virar. Outro episódio foi em 96. A gente foi fazer a matéria para a revista Placar, que era o estádio mais moderno do mundo, Amsterdã Arena. Estava sendo inaugurado, tinha sido inaugurado já, mas tinha uma cerimônia, uma semana que tinha jogo Brasil e Holanda, e tinha Ajax e AZ. O Brasil ia jogar na Rússia, a gente não foi para a Rússia, a gente foi direto para a Holanda para fazer a matéria do estádio. Era uma época que a Editora Abril investia muito em infográfico, então eram matérias de desenho. Foi uma única vez que eu viajei com um infografista. Era eu, o Alexandre Batibugli, fotógrafo, e o Mário Cano, infografista. O Mário Cano trabalhava para a Folha e não podia assinar o Mário Cano. Então ele assinava STEVE, outra palavra, AKY. Estive aqui. E aí, a gente foi para lá, chegamos os 3 no mesmo quarto do hotel. Aí eu passo a mão no telefone e liguei pro cara que era chamado David Ent, que era o diretor de comunicação do Ajax. David, cheguei, tô aqui. Mas como? Você não recebeu meu fax? O fax. Que fax? O fax que eu te mandei, desmarcando tudo? Como desmarcando tudo? Tô aqui já. Estamos em 3 pessoas, estamos aqui. Desliguei o telefone desesperado. O que eu vou fazer? Vou ligar pra redação e dizer que não vai ter matéria? Não vou, né? Cara, galera, vamos fazer o seguinte, vamos pra frente do estádio, tem a história que o estádio, a estrada passa por baixo do estádio, tem estação de metrô que liga direto com a arquibancada, vamos tentar fazer pelo menos a parte de fora, a gente tenta fazer o que dá pra fazer, porque ele falou que ia dar uma hora pra gente na quinta-feira, antes de Ajax e AZ. Aí nós começamos a fazer toda a parte de fora do estádio, de repente o Cano faz assim, ó, pum, a porta abriu, nós entramos. Quando entramos, ele já tirou trena, o Batibugli tirou câmera, começou a fotografar tudo, ele começou a medir tudo. Eu comecei a anotar um monte de coisa. Exatamente, tipo o Nicolas Cage em A Rocha. Aí descemos, fomos no vestiário, banheira de massagem, tamanho de campo de aquecimento. Subimos, entramos, tinha uma sala, abriu uma porta, tinha 3 caras ali. O que é isso aqui? É a sala de segurança, aqui tem 9 câmeras, aqui mostra o cara saindo do metrô. Fizemos o estádio inteiro. Fomos tomar cerveja.
Dia seguinte nós vamos fazer, vamos voltar lá. Voltamos no mesmo portão, então fizemos tudo de novo. Tudo e mais um pouco. Na quarta-feira, diversão. Na quinta-feira era o jogo Ajax e AZ. Aí fomos lá, na hora que ele marcou, só posso te dar 1 hora. Não tem problema. Aqui vocês não podem entrar porque é o vestiário. Não tem problema, tudo bem. Aqui não pode entrar porque é a sala de segurança. Não, tudo certo, tranquilo. Não tem problema, a gente já tinha feito tudo. Ganhamos o prêmio Abril de matéria completa. E eu lembro dessa, era um infográfico de página dupla. Eram 8 páginas, Ganhamos o prêmio Abril. Muito bom. De matéria completa. Que era matéria completa, era matéria com todo o processo, todo o projeto da matéria. Olha, e essa história dava um filme. Essa dava. Agora a gente vai entrar no bloco do livro que o PVC escolheu. O livro é o Chega de Saudade, a história e as histórias da Bossa Nova, lançado em 1990, escrito pelo Rui Castro. Vou ler a sinopse aqui para a galera se situar. O livro narra o nascimento do gênero que mudou para sempre a MPB, resgatando personagens como Carlinhos Lira, Silvia Telles e Johnny Alf, além de reconstituir o nascimento musical de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão e principalmente João Gilberto, protagonista da trama. Com uma escrita divertida, sem abrir mão da riqueza de dados, nomes e detalhes, Castro constrói uma pérola do jornalismo literário brasileiro. PVC, por que esse livro? Porque é um livro que mostra... Eu li esse livro há muito tempo, até recuperei ele agora para pegar um pedaço, mas eu não reli o livro inteiro. Uhum. Então, eu li esse livro em 91, então faz muito tempo, não tenho todos os detalhes, mas assim... O que eu acho muito legal desse livro é que é o livro que mostra que é possível fazer uma biografia de algo e não de alguém. Uhum. Ele conta uma história precisa, rica em detalhes sobre alguma coisa. Claro, normalmente você vai fazer uma biografia sobre alguém, a biografia do Diego. Uhum. E aí você vai contar em detalhes o que é o Diego. Mas aqui você percebe que é possível você fazer uma biografia, que talvez não tenha exatamente esse nome, mas Sim. É uma biografia sobre alguma coisa. Do movimento. Que tem um movimento, uma importância. Eu acho que tem uma coisa que me incomodou muito a vida inteira, assim, desde os anos 80 mesmo. Que as pessoas falam assim, por que a Jovem Guarda é um movimento da música brasileira e o rock dos anos 80 não é tratado assim? Né? Aí tinha aquele especial da Maria Adelaide Amaral, que contava a história do final dos anos 80, das diretas já e depois o movimento do impeachment, até o impeachment do Collor. Contava do ponto de vista de quem tinha vivido a ditadura e lutado contra a ditadura. Mas tinha uma outra história ali que era o movimento dos anos 80, né? Mas a Bossa Nova, que foi o movimento mais curto, até se você pensar em relação ao rock dos anos 80, a Bossa Nova é mais curta. Sim. A Bossa Nova dura de 58, quando lança Chega de Saudade, até 63, 62. É um período curto e muito, muito específico de um lugar, da zona sul do Rio de Janeiro. Mas você conta em detalhes o que aconteceu naquele episódio. Ele começa o livro contando a história onde o João Gilberto nasceu, em Juazeiro, a família dele, ele relata a história do João Gilberto, ele vai até o lançamento do livro da Elisete, do disco da Elisete Cardoso, que tem Chega de Saudade, e aí que é lançado em maio de 58, e depois até junho de 58, quando lança o disco Chega de Saudade, que é o que faz explodir um movimento que até hoje é muito ouvido nos Estados Unidos, por exemplo, por um público específico. Uhum. Mas ele vai contando as influências, ele conta a história deste período. Ele biografa uma coisa, não uma pessoa. Então, desse ponto de vista, isso me atrai muito porque eu sou jornalista. Uhum. É chamada da Bíblia, né? Desculpa. É chamada da Bíblia da Bossa Nova. A Bíblia da Bossa Nova. E é legal que esse livro, esse aqui, que eu... É a versão restaurada. É a versão restaurada, atualizada. Ou seja, ele melhorou, ele descobriu erros também da pesquisa, o que é impossível não fazer. Esse livro, né? 2016. Ele revigora o livro, porque naturalmente você vai escrever um livro deste tamanho, você vai ter alguma falha. Sim. É impossível não ter um erro pequeno de apuração, alguma coisa que... Ou fatos novos que sim... Eu acho que não são tão fatos novos. Você descobre uma coisa que não foi bem assim, aconteceu assado.
Sabe que eu lembro de uma coisa que também é muito da memória de moleque, né? Em 84 tinha um programa na rede, na Manchete. A Manchete durou pouco tempo em alto nível. Mas ali por 84, 85 tinha um programa da Manchete que era o Fantástico da Manchete, que era o programa de domingo, chamava Programa de Domingo. E a abertura era uma música da Gal, que a Gal gravou, num disco que ela gravava Vaca Profana. Vaca Profana é a música que diz que de perto ninguém é normal, né? E ela canta Atrás da Luminosidade. Era a abertura e o final do programa era andar à toa por aí atrás da luminosidade, de porta em porta, casa em casa, rua em rua, que vontade de não ter direção, profissão, nada pra oferecer, de ser que nem balão, sair do chão pra todo mundo ver. E nesse programa eu lembro de um especial Bossa Nova. Isso foi em 84, quer dizer, 84 você tinha 58, 72, 26 anos da Bossa Nova. A Bossa Nova explodiu em 58. E aí tinha um especial que tinha uma entrevista do Tom ou da Miúcha, não tenho certeza. Que eles falavam como foi composto o Corcovado. Eu não tenho certeza se essa história tem nesse livro, acho que tem. Que ela fala o seguinte, que eles estavam no apartamento do Tom e que dava fundo pro Corcovado. E que eles começaram a cantar, tocar no violão, o Vinícius e o Tom. E tocava... Como é que é Corcovado? Da janela vejo o Corcovado Redentor. E então tocando o Vinícius e o Tom. Da janela vejo o Corcovado Redentor. E a Miúcha fala, que lindo. E aí ficou, da janela vejo o Corcovado Redentor. Que lindo. Essas coisas são memórias de moleque, né? De você lembrar dessas coisas porque você era moleque. Não é porque você... Sim. É igual você falar assim, pô, antigamente tinha um time que jogava 10 anos juntos. E eu lembro disso porque o time jogava 10 anos juntos. É mentira. Você lembra porque você tinha 10 anos. É verdade. Sim. Essas coisas nessa época ficam mais, né? A gente tá com o HD mais limpo. HD mais limpo, menos você não tem que lembrar, você tem que pagar o aluguel amanhã. Exato. Vai, Jéssica. Não, uma coisa que eu achei interessante desse livro também, que eu pensei que talvez pudesse ser alguma coisa que você também tivesse interessado, é que ele é muito gostoso de ler, mas tem muito dado também, assim, muito número, muita estatística, muita coisa. Eu vou só dar uma palhinha, porque eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso, que ele faz muito, né? Tem um capítulo, na verdade uma parte do capítulo, eu peguei só os 13 primeiros parágrafos. O Rui Castro citou em 13 parágrafos 4 fã-clubes, praticamente 40 pessoas citadas, 4 veículos de imprensa, 2 lojas, 7 ritmos musicais, 6 localidades, sendo 2 fora do Brasil, 4 nacionalidades, 10 músicas, 1 personagem mitológico e 2 personagens bíblicos. Doutora e Jazz. ele conseguiu fazer isso nos 13 primeiros, porque depois eu não consegui continuar essa conta, porque eu não sou que nem você que tem um arquivo do tamanho do mundo. Mas eu falei, cara, isso pode ser um dos fatos de que tenha te interessado, não sei, tanta riqueza de detalhe contada de um jeito gostoso. Eu lembrei, assim, o desafio era escolher um livro. Sim. Eu podia escolher O Gênio do Crime. O Gênio do Crime de João Carlos Marinho, que foi um livro que eu li na 5ª série, que era um livro que eu morria de rir. Meu pai me ouvia no quarto, eu rindo pra caramba. Assim, eu escolhi mesmo foi por causa dessa história de biografar uma coisa. O Rui, se você pega, por exemplo, Fernando Moraes, que escreve muito bem, que escreveu Olga, por exemplo, o texto do Fernando Moraes, eu acho ele mais duro do que o do Rui Castro. Embora o Rui faça uma coisa que é isso que você está dizendo, que assim, ele até hoje nas colunas dele na Folha, ele faz isso, e aí às vezes enche um pouco a paciência, né? Porque eu gosto muito dele. Eu gosto dele de me corresponder com ele por e-mail às vezes, assim, mas às vezes é assim, jogadores como Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito Calvedo, Pelé, e se você faz uma lista de 50, que às vezes dá a impressão que você está enchendo linguiça. Né? Acabou a coluna só nos nomes. E, na verdade, às vezes está enchendo linguiça, mas muitas vezes não. Porque nesse livro eu acho que tem coisa que
você está enumerando coisas que fazem sentido diante daquela realidade que ele está descrevendo. Sim. Outra coisa que ele faz que eu falo com a minha filha. Minha filha fala assim, pai, eu não sei nome de rua. Eu sei o caminho. Eu falo, sim, Bruno, mas se você estiver numa rua X, se tiver uma dúvida, você precisa saber em que rua você está. Se você souber qual é o nome da rua, você sabe onde você está. Não, mas eu não sei. E ele situa pelo nome da rua. A gente morou no Rio 6 anos e meio, morando em São Paulo, mas morando no Rio, né? Então ele fala, o apartamento que ficava na Avenida Atlântica, quase na esquina com o Miguel Lemos, eu sei onde é. Você foi fazer o tour do... Eu sei onde é. Miguel Lemos é a rua que você desce, você vem da estação de metrô ali de cima, você vem da Lagoa, desce Miguel Lemos e você sai ali na rua do lado do Otton. É igual quando a gente vê um filme que é rodado em São Paulo, a gente reconhece por onde Exatamente. Tá Você olhar e ele dá importância para isso. Que o cara veio gravar, João Gilberto veio gravar na Odeon, que ficava na General Jardim. Mas isso é importante? Um monte de gente vai ler aquilo e não vai dar a menor bola. Mas te ajuda a formar a imagem, Você né? forma a imagem de onde é. E aí você vai passar na General Jardim e vai falar, foi aqui que o João Gilberto veio gravar. especial. É isso aí. Agora, PVC, se você fosse biografar um período do futebol brasileiro ou mundial, qual você gostaria de biografar? De certa forma eu biografei, talvez não com a mesma competência, que é, porque assim, eu fiz um livro que é 5 estrelas, a história do Penta. E a história do Penta é um período que na época ele era muito maltratado. A gente, sabe Meia-Noite em Paris? Sim, claro. Você, o do Jalen, que Sim, que ele vai e encontra os ele volta na Belle Époque e os caras falam que é uma porcaria, bom era muito antes. Os anos 90 são muito assim, porque você fala, não, bom era quando tinha Pelé e Garrincha. Nos anos 90 você falava que aquilo ali não era legal, mas o Brasil disputou 3 finais de Copa consecutivas. Verdade. 94, 98 e 2002. E hoje a gente sabe o valor que tem, Não, né? hoje a gente chama eles de super craques, né? Essa coisa, pô, não temos mais os super craques. Como né? Ronaldo e Como Romário. Ronaldo e Romário. E Bebeto. E quando eu, na escola, no segundo ano do ensino médio, eu ia na escola, o cara falava assim, esse Bebeto não tem nível para jogar na seleção brasileira. É muito doido isso. É verdade. E aí você pega 94 a 2002, o livro conta um pouco dessa história, né? Que entre 2000 e 2002, quando o Ronaldo se machucou, ele teve a lesão da patela, o Brasil escalou 9 centroavantes diferentes, e aí o Brasil perdeu para Honduras. E quando perdeu para Honduras, decretamos o final do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não existe mais, não tem mais talento, não existe, o Brasil não revela mais jogadores. Caraca. E o Ronaldo estava machucado e o rival estava machucado. E um ano depois o Brasil é campeão do mundo. E tinha o Ronaldinho Gaúcho surgindo. E você pega o Ronaldinho Gaúcho surgindo. E você pega o profeta do Apocalipse e faz o quê? Leva pra fogueira ele? Bom, mas tem muito profeta no Apocalipse pra ele. Tem. Até hoje tem. O 7x1 tem um monte de profeta do Apocalipse. Embora o 7x1 possa ser considerado o Apocalipse. Sim. Aliás, você é um cara que é meio anti-nostalgia mesmo, né? Você falou um pouco disso, que você... E tem, no futebol a gente sempre cai nisso, dessa... antes era melhor. Até a coisa das arenas hoje, tem muita gente que acha que legal era quando caía a arquibancada na final do Campeonato Brasileiro de 92. Eu tava lá aquele jogo. Bandeirão, aquela coisa toda. Não, bandeirão eu acho que até beleza, sendo de uma forma segura, realmente fica mais bonito, mas tem gente que luta contra essa modernidade do futebol de uma forma até meio extremista, né? Como você acha um meio termo entre reconhecer o valor das coisas que elas têm, né? O seu valor no passado, né? E são históricas e nos trouxeram até aqui, mas também olhar para frente com alguma esperança, alguma fé. Vou contar uma história que eu acho que ilustra bem isso. Eu acho que a gente é jornalista para tentar entender o fato. A gente precisa tentar diagnosticar o que está acontecendo. Você imagina se você tivesse um médico que dissesse assim, pô, seu braço nunca mais vai ser igual. Você quebrou seu dedo, nunca mais vai recuperar. Nunca mais ele vai ser igual. Claro que ele nunca mais vai ser igual. Eu quebrei o dedo, porra. Como é que ele vai ser igual antes de quebrar? Mas o médico não vai me dizer, você quebrou o dedo, mas nunca mais vai mexer do mesmo jeito. Não, ele vai tentar consertar, né? Em 2013, a gente tinha passado um período na ESPN
Eu amo a ESPN, trabalhei feliz, muito feliz na ESPN, muito tempo, 15 anos. E a gente fazia um bate-bola que eu digo que era eu contra a Rapa. Porque era assim, todo mundo era contra tudo e eu achava que tem corrupção na reforma do Maracanã. Corrupção é pecado mortal, ponto. O Maracanã não tinha que mudar? O Maracanã é um estádio mais moderno hoje do que era. Não vai cair a arquibancada como caiu em 92. Aí, em 92, em 2013, eu passei 1 ano e meio, assim, discutindo isso. Não, a corrupção é corrupção. Bateu na corrupção. Mas a questão da reforma era uma outra coisa. E aí eu fui para a reinauguração do Maracanã 2 de junho de 2013. E eu entrei no Maracanã, não tinha visto como estava o Maracanã, entrei e eu relatei o que eu tinha visto da maneira que eu vou te dizer. Eu entrei, vi que o Maracanã tinha mudado, respirei, olhei de novo, respirei de novo, falei, gostei. Aí eu falei desse jeito no ar e falei, eu quis gostar. Eu queria gostar. Um pouco do gostei era porque eu queria gostar. Mas eu fiz esse relato e ao mesmo tempo continuei nos dias seguintes conversando com todos os meus colegas cariocas, perguntando honestamente, o que você achou? O que você achou? O que você achou? E praticamente todos disseram, eu gostei, tem isso, tem aquilo, mas eu gostei, não sei o que, blá, blá. Aí no dia 2, eu passei o dia fazendo esse exercício e subi, o jogo ia começar às 5 da tarde, eu acho. Eu subi, quando eu subi, eu dei de cara com o João Máximo. O João Máximo é um grande histórico jornalista, ele está com 88 anos de idade. Então em 2013 ele estava com 78. Cheguei, o João Máximo estava na tribuna, eu encontrei o João e falei, João, que bom que eu te encontrei aqui. O que você achou? Ele falou, eu gostei, ficou bonito, ficou bom. Aí eu falei, mas você não acha que te tiraram alguma coisa que você tinha? Ele falou, não. Sabe o que é isso aqui? Eu ganhei um irmão, é um novo irmão. Eu tinha um irmão e eu ganhei um novo irmão. Eu achei aquilo de um desprendimento. Ele estava na inauguração do Maracanã em 50. Ele era a única pessoa que estava ali naquela tribuna que estava no Maracanã em 50, na inauguração. E ele estava em 2013. Ele falou, eu gostei. É como um novo irmão. Eu tinha um irmão, agora eu tenho um novo irmão. Eu achei lindo aquilo. E eu acho que, no fundo, o que a gente precisa saber é conseguir olhar para a realidade. Então, é inadmissível a gente ter passado, no Brasil, os últimos 10 anos dizendo que o futebol ficou elitizado, e não é que não tenha mudado, e que depois de 10 anos você descubra que nunca teve tanta gente no estádio quanto hoje. Você tem 26 mil pessoas e 500 por jogo de média de público pagante, o que significa 17% mais público do que o recorde da história do Brasil, que aconteceu 40 anos atrás. Por que tem mais gente no estádio? O brasileiro ficou mais rico? Não ficou. Então o estádio está elitizado, mas tem mais gente no estádio? Me explica. Então eu acho que tem um erro de diagnóstico. Se você for médico e diagnosticar errado, você vai matar o doente. Então nós, jornalistas esportivos, estamos matando o doente faz 10 anos. Nós estamos diagnosticando errado. Mas então está tudo bem? Não. Tem um monte de coisa para melhorar. Todo mundo que foi num jogo de 100 mil pessoas sabe que ou chegou ao meio-dia e ficou exposto ao sol e à chuva, ou não viu o jogo, uma parte do jogo. Eu fui num jogo do Santos e Flamengo em 83, 111.111 pagantes. O primeiro tempo eu não vi, porque você chega em cima do laço, o túnel está fechado e você não consegue passar para a arquibancada. Você vai passar quando o cara sai no intervalo e vai no banheiro, aí você aproveita o espaço e entra e vê o segundo tempo. Sim. Não serve. Essa realidade não serve. Ai, que lindo, você estava num jogo de 100 mil pessoas. Você teve conforto? Você se sentiu bem? Você não correu nenhum risco? Foi legal? Você sentou, viu o jogo, se divertiu? Se sim, beleza. 150 mil.
Agora, se você foi num jogo de 100 mil pessoas e passou apuro, ficou exposto ao sol, voltou todo queimado de sol, tomou chuva, não serve. Então, assim, está tudo bem? Não, não está. 26.500 é sensacional? É pouco. Pode ter muito mais gente. Mas é o maior público da história de qualquer campeonato no Brasil. Então, quem passou os últimos 10 anos dizendo que há um processo de elitização, precisa explicar se esse diagnóstico estava certo ou se ele errou o diagnóstico. Porque ele está matando o doente. Mas isso é um problema de apontar também, só jogar a bomba, né? Joga uma coisa assim e depois não faz o diagnóstico correto. Simplificar demais, né? E daí ter uma verdade pela repetição dela, né? Se você contar uma mentira 10 vezes, vai virar verdade. Mas só me falta você falar que você é a favor da grama sintética. Não, não sou a favor da grama sintética. Eu sou a favor do gramado bom. Tá. A gente tem Excelente. um falso dilema no Brasil. O gramado sintético é ruim, tá? E o do Maracanã tá bom? Não tá. Não tá. Então, o que eu preciso ter? Preciso ter gramado natural, bom, no Brasil, em todos os estádios, como tem na Inglaterra. O inaceitável é você ter sol de janeiro a dezembro no Brasil e não ter grama, e na Inglaterra tem chuva de janeiro a dezembro e tem grama. Exatamente. Agora, saindo um pouco do futebol, porque se deixar a gente fica aqui só nisso, né? Mas queria saber se essa sua visão também de olhar para frente e não ser tão saudosista também é uma coisa da sua vida pessoal também. Como você lida com o seu passado pessoal, com as suas lembranças. Você lembra, tipo, naquela época era o meu auge, ou não? O auge está por vir. Hoje um cara falou pra mim assim, eu não sei o que você tava no auge. Falei, cara, mano, hoje eu não tô, não. Cara, eu acho que meu tempo é hoje. Mas de música também, né? O de Essa livro, A gente não fala no meu tempo. Não. Pô, era muito legal. Eu lembro com saudade. Eu lembro do jogo de 111.111 para Grande Santos e Flamengo. Foi genial aquele dia. Eu lembro aquele dia direitinho. Pô, que dia legal que eu passei. Agora, e eu não vou passar um dia legal hoje? Entendi. Certo. Tem que passar um dia legal hoje. Só que eu tenho uma coisa só com o tempo, que é o meu cabelo branco. No ano passado eu estava perguntando se eu estava pintando o cabelo ou não. Eu falo, mas eu ainda faço assim, ó. Tum! Você era tirar um por... Enquanto dá O pra meu eu tirar. tentei aqui, PVC aí, negócio dominou. O meu tá dominando já. Agora tá começando a dominar, tá ficando difícil. Esse negócio de tirar um por um tá enroscado. Mas me conta uma coisa, falando de um pouco até bossa, tal, que a gente tava falando. A sua casa era musical, assim? Era uma casa musical? Minha família é muito musical. A família da minha mãe mais do que do meu pai. Então tinha assim, música na casa? Você sabe que eu sou um filho das Perdizes com a Pompeia, né? Porque meu avô veio de Portugal e foi morar nas Perdizes. E minha mãe nasceu na Pompeia. Meu pai morava nas Perdizes e casou com a minha mãe que nasceu na Pompeia. Então eu sou um resumo das duas coisas. E eu morei na Rodiana, que é a Rodiana desce e do lado direito é Perdizes e do lado esquerdo é Pompeia. Então eu sou um resumo de Perdizes e Pompeia. Minha avó materna, que eu mal conheci, porque ela morreu, tinha 1 ano e 4 meses, ela morava numa casa da rua Caraibas, que depois eu conheci, sabe, quem nasceu nas Perdizes fala Caraibas. Aquele dane-se aquele acento agudo. No Rio de Janeiro tem um similar perto do Maracanã, que é a Praça Vanhargem. Sabe como é que escreve? Vanhargem. Escreve aí, Vanhargem. Nossa, não vou conseguir. VARN, HAGEN. Agora lê. Vanhagen. Nossa. Vanhagen. É difícil. Mas eles falam Vanhargem. Praça Vanhargem, na Tijuca. Colocam até um R no meio. A coisa é a mesma rua Caraibas, em São Paulo. Quem é agregado das Perdizes e Pompeia diz Rua Caraíbas. Mas a rua chama, para quem nasceu ali, é Rua Caraibas. Dane-se aquele acento agudo. Dane-se. Igual esse Vanhagen. Não é Vanhagen que fala, é Vanhargem. É Vanhargem que fala. É a mesma coisa. Na Rua Caraibas, onde minha mãe praticamente nasceu e minha avó morreu, eu conheci essa casa como a casa do meu tio Nelson. E meu tio Nelson tocava bateria, e meu tio Binho tocava violão, e eu nunca toquei nenhum instrumento. Mas a casa era muito musical. Era muito musical.
Tocava direto, sempre tinha, assim, nas Sempre tinha alguém festas. tocando alguma coisa, sempre tinha alguém tocando um instrumento. Na minha casa sempre tinha um disco tocando, alguma coisa tocando. Então, assim, era muito musical. Eu não sou um musical de aprender coisas, mas, assim, eu ouço Maestro Zezinho, Uma nota. eu te digo que é uma música. Muitas vezes. Só de ouvir o comecinho. Igual quando você vê um jogo de futebol, começo do jogo, você também já, Não, você já vê o- percebe ali pra onde vai o Já caminho. saiu de Não, baixo. isso nem tanto. Mas, aliás, Isso eu nem eu tanto. Foi mais lembro de uma imprevisível. entrevista sua que você falava que se você via os primeiros 15 minutos de um jogo, você já sabia mais ou menos o... Não, depende, o jogo muda. Eu odeio uma frase que o jornalista esportivo, jornalista de um modo geral, tem alguns chavões que são muito chatos, né? Por exemplo, você vê programa de política mesmo. Conversei com uma fonte que me disse, com uma? É. Conversou com uma. Se você conseguiu conversar com a fonte, beleza. Mas por que você está falando que você conversou com uma fonte? Se você tem a história, você não precisa falar que conversou com uma fonte. Outra é, se não me engano, né? O Palmeiras, o Flamengo foi campeão brasileiro em 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020, se não me engano. Você acabou de dizer que você não sabe. Você não sabe. Dá o dado. Porque eu comecei a falar isso, que você falou da história de saber. Porque as pessoas dizem assim, é um jogo cheio de alternativas. Um jogo não tem alternativas, um jogo tem alternâncias. Quem tem alternativa é o técnico. Eu posso colocar o fulano ou o cicrano. Isso é uma alternativa do técnico. Um jogo tem alternâncias, não tem alternativas. Um jogo começa com o time dominando, depois o time adversário corrige, acerta o meio campo, passa a mandar no jogo. O jogo muda de cara. O adversário que estava mal no jogo começa a ficar melhor. Depois o adversário se corrige de novo, melhora, começa a marcar o jogador que está decidindo mais e o outro volta a equilibrar o jogo. Então o jogo tem alternâncias, ele tem altos e baixos, ele tem mudanças. Ele não tem alternativas, não tem uma bifurcação no meio do campo que você vai sair para a direita ou para a esquerda. Então o jogo tem alternativas. Um jogo você pode começar o jogo e falar assim, pô, esse jogo vai ganhar fulano fácil, mas o jogo muda. A graça é justamente essa, o jogo muda. O jogo se transforma. Dependendo de uma circunstância. Você mudou um jogador, você mudou um posicionamento, muda um jogo. Mas tudo bem, tem hora que você olha e às vezes você confia na sua sensibilidade, na sua intuição. Bom, tal time vai ganhar esse jogo porque ele é mais forte do que o outro. Agora, voltando um Sim. pouco para o livro, que retrata, né, essa época áurea da Bossa Nova, você também fez parte de um período áureo do jornalismo esportivo brasileiro, que foi a ESPN Brasil, né? Que marcou época tanto quanto a Bossa Nova, principalmente para quem... Na Bossa Nova, adorei isso. Quase Pô, que- Trajano, É a Bossa Não, Nova. Fala a isso pro Bossa Trajano Nova que- do jornalismo esportivo. Mas acho que para quem acompanhou aquela época, assim, e hoje olha tipo, com saudade, né? Pô, que isso. Que lembrança você tem daquela época? Vocês sabiam que vocês estavam fazendo uma coisa diferente, assim? Eu tenho duas felicidades grandes, coincidências importantes da minha carreira. Eu li Placar dos 10 aos 21 e fui trabalhar em Placar. E eu comecei a ver ESPN em 94, as pessoas falavam assim, não, o Sport TV, porque o Sport TV tinha os eventos e a ESPN tinha o jornalismo. E eu sempre me identifiquei mais com a ESPN. Então, eu vi a ESPN de 94, 95, 96. 96 eu fui falar com o Trajano, fui falar, cara, eu queria trabalhar com vocês. Aí isso foi dar certo em 99, final de 99, começo de 2000. Então, quando eu cheguei ali, sabe quando você chega num lugar que você sabe como funciona? Meu texto era o texto Placar, porque eu li Placar dos 10 aos 21. Então, quando eu tinha que escrever para Placar, eu escrevia como eu lia. Era mais fácil. E a ESPN era a mesma coisa. Eu sou um cara de... Quando eu entrei no Placar, na ESPN, os caras falavam reunião de pauta de manhã que a gente fazia pro Sport Center, e eles falavam assim, esses programas de blá blá blá. Eu falei, cara, não é programa de blá blá blá. Porque eu sou maluco por programa de debate desde que eu tinha 10 anos de idade. Tinha um programa na TV Record chamado Olho no Lance que eu assistia sábado de manhã. Eu tinha 10 anos. Mas aí eles falavam, programa de blá blá blá. Eu falei, não é programa de blá blá blá, cara. Programa de blá blá blá. Se você fizer direito, apurar, passar o dia vendo do que você vai falar, passando a mão no telefone, ligando para a fonte, conversando com gente, você vai dar muito mais informação do que o Sport Center, que vai entrar às 11 da noite e vai ser um programa de cabeça IBT que vai dizer a Bia Haddad ganhou de estar na semifinal de Roland Garros.
Fica se repetindo, né? Porque você sabe desde de manhã que a Piedade está na semifinal de Roland Garros. Então, não é novidade. Ah, não é blá 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 porque tem imagem. Mas um programa de blá blá blá, entre aspas, eu estou dando informação exclusiva. O Cruzeiro ligou para o Thiago Carpini e tem uma reunião com o Thiago Carpini hoje à noite. Mas hoje não tem um excesso desses programas de debate esportivo? Eu acho que pode ter o excesso sim, mas tem um mal feito disso. Porque a informação se renova o tempo inteiro. E as pessoas estão dando opinião achando que é mais importante do que a informação. Sim, esse é o ponto. Porque opinião e bunda todo mundo tem. A diferença é que você vai dar sua opinião no botequim ou no programa de televisão. Se você vai dar sua opinião no programa de televisão, você tem que estar checado do que você fez. O que é que está acontecendo? Tem um número de ritmos musicais, de bandas, de instrumentos musicais, fã-clubes, artistas e tudo mais. A diferença é essa. Sim. Só que a gente está fazendo... a gente está no momento em que... Você sabe o que é a palavra obituário, né? Sim. É. Quando a pessoa vai falar de alguém que morreu e fala dela própria, né? E as pessoas estão falando só delas mesmas. Esse é o grande problema. A gente está no momento em que as pessoas estão falando apenas sobre elas mesmas. Concordo plenamente. Assim, nossa conversa no início do podcast. Eu venho aqui para dizer, eu gosto deste filme por causa desta história. Mas eu não sou um crítico de cinema. Então eu venho dizer para você assim, eu gostei ou não gostei. É bonito ou é feio. Por que aquele filme te toca, aquele livro? É isso, né? Mas um crítico de cinema tem que dizer o que aquele filme tem. Não porque aquele filme o toca. Sim. Ele é crítico de cinema para dizer o que aquele filme tem que pode te importar. Ou que pode importar para a sociedade. Sim. Não é o que aquele filme tem que me incomodou, que eu gostei. Não é um crítico de bonito e feio. Isso eu gosto, aquilo eu não gosto. Não é para isso que serve um crítico de cinema. Não é para isso que serve um comentarista de futebol. Não é para isso que serve um jornalista. Perfeito. Você bate muito na tecla de que o jornalista é um prestador de serviço, né? É, muito... Assim, a gente Sim. Porque às vezes a gente esquece disso, assim... Cada pessoa tem uma prestação de serviço, né? Um garçom tem uma prestação de serviço. O garçom é uma profissão genial. Tinha um botequim que eu ia na Barra, da Tijuca, chamado Zombar, que tinha um garçom chamado Zezé. E tem uma frase do Cilinho, que foi técnico de São Paulo, que é maravilhosa, que ele dizia: não existe nada pior do que centroavante e garçom de cabeça baixa. E é a pura verdade. Uma vez eu estava no Zombar e eu tinha pedido uma cerveja, eu queria pedir mais uma. E eu olhei pro Zezé, o Zezé estava assim. Eu demorei uns 10 minutos pro Zezé levantar a cabeça e olhar para mim. Quando o Zezé levantou a cabeça e olhou para mim, o Zezé, vem cá, sabe o que eu queria? O quê? Eu queria o número do seu celular. Que a próxima eu peço por WhatsApp. Eu falei, te juro que eu falei. E ele levou numa boa. Eu ia muito ali, ele levou numa boa. Eu falei, eu queria o número do seu celular, que a próxima eu peço por WhatsApp. E a pura verdade, cara, assim, o garçom tem uma... Outro dia, essa história de jornalista e hoje em dia de canais de YouTube, que o jornalista acha que ele pode fazer propaganda de site de apostas. Talvez ele possa. Eu é que não me sinto muito à vontade, mas talvez ele possa. Aí eu estava numa conversa com a minha filha, a Bruna tem 20 anos. E a Bruna falou, pai, o mundo não é mais do jeito que você aprendeu. Eu falei, eu sei que não. Então vou dizer um exemplo. Digamos que eu faço a propaganda da Puma. E aí eu descubro que alguém do Palmeiras ou da Puma pagou propina para assinar o contrato. O que eu faço? Você cancela o contrato e dá a notícia. Sim, mas até eu cancelar o contrato eu não posso dar a notícia, eu tenho contrato com os caras. Você só não vai dar o furo. Eu falei, Bruna, o furo de reportagem ele é a minha vaidade, sim. Mas não é só a minha vaidade. O furo de reportagem não é para mim, é para a sociedade. Não é para mim, é para a sociedade. Então, a gente precisa saber... Não quer dizer que eu não vá falhar. Sim. Né? Nós vamos falhar. Mas o nosso trabalho é para a nossa vaidade, é para o nosso ganha-pão, mas é para a sociedade. Com algum propósito, exatamente. Claro. O garçom está de cabeça erguida,
não é para ganhar a caixinha. É para servir o cara que está no restaurante. É para servir a comunidade que ele está atendendo. É para isso que funciona o trabalho dele. Então, assim, cada um de nós tem um pouco dessa responsabilidade, que claro que às vezes a gente vai errar, a gente vai falhar. Todo mundo vai errar. O médico erra, o jornalista também erra. Pulando de bloco, mas continuando nesse meio musical, vamos falar do disco que o PVC nos escolheu. O disco é o Velô, lançado em 1984, do grande Caetano Veloso. É o 16º álbum de estúdio do Caetano, composto sob forte influência do pop rock, estilo em alta no Brasil naquela década. As músicas foram apresentadas primeiro numa turnê ao vivo durante o ano anterior e depois lançadas no disco. Entre as principais faixas estão Podes Poderes, O Quereres e uma regravação da sua própria canção 9 Out of 10. PVC, por que esse disco? É assim, é engraçado isso. Eu acho que é porque é um dos primeiros discos que eu comprei inéditos, assim. Eu lembro, o primeiro disco que eu ganhei na minha vida foi um disco do Led Zeppelin. Eu tinha 4 anos de idade. Meu tio, Silvio, que era... O batera? Não, o Silvio não era batera. O Silvio é o irmão mais novo do meu pai, que é quase meu primo. Ele é 9 anos mais velho do que eu. Ele me deu o disco num dia, e no dia seguinte ele pegou o disco e levou pra casa dele, tá na casa dele até hoje. O presente era pra ele. Era pra ele. Eu tinha 4 anos, ele devia ter 13. Ele queria comprar o disco, a mãe dele não dava o dinheiro, ele falou, vou dar o disco de presente pro meu sobrinho. Comprou o disco de presente pra mim, no dia seguinte ele levou pra casa, tá na casa dele até hoje. Então eu não sei o que tem nesse disco do Led Zeppelin. Depois eu ganhei alguns discos, tipo, eu lembro de Saúde, da Rita Lee. E eu lembro todas da Tati Bitati, ou Mutante. Eu sabia a letra inteira de Mutante, é muito, muito bizarro, né? Assim, ninguém sabe a letra inteira de Mutante, eu sei. E aí depois eu comprei o disco do Michael Jackson, o Thriller, que é muito bom. Muito bom. Depois eu comprei um Queen Greatest Hits, que se chama Bohemian Rhapsody. É muito bom. Eu lembro dessa capa aí. Mas era um disco que era uma coletânea. Pensei em tudo isso de falar. Aí eu falei, não, o disco do Caetano em 84, cara, é um disco do Caetano. O primeiro disco do Caetano que eu fui na loja e comprei. Eu comprei. E tem algumas coisas especiais, como Quereres. Poderes eu gostava na época, mas eu não tenho muita uma paciência, não. Mas o Quereres é genial. E Língua. Com a Elza. Com a Elza. Que ele renasceu a Elza, né? Sim. Ele trouxe a Elza de volta. E é muito linda aquela gravação. Quase um rap, né? É quase um rap, Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem flores e furtem cores como camaleões. É muito bom isso. Grande Provou que a memória dele é boa até pra letra de música. Já é a terceira que ele canta aqui. É a terceira. É muito bom. Eu sempre erro em curtem flores e furtem cores como camaleões. Aqui foi perfeito. Mas, bom, a gente falou um pouco disso já, mas queria voltar um pouco nesse assunto, que é dessa personalidade do Caetano, ele é sempre provocado e ele não se omite na hora de dar opinião e tal, sempre, né? Acho que a carreira dele inteira foi marcada por isso. Tem gente que conhece mais as polêmicas dele do que as músicas, ou cria uma antipatia por ele, pelas opiniões e não tanto pela música. E hoje a gente está nesse momento de cada um ter que ter uma opinião muito forte. Você falou um pouco disso já, mas queria retomar esse assunto. Como ser relevante nas redes sociais sem cair no clickbait? Eu acho que sendo relevante. Assim, só pode ser relevante o que é relevante. As pessoas falam assim, é engraçado, no futebol tem mais isso ainda, né? Você fala assim, eu sou polêmico mesmo. Cara, que bobagem. O assunto é polêmico. Você não é polêmico. Ninguém é polêmico por si só. Pode ser, vai. Um cara que fosse homossexual em 1750 era polêmico, mas assim... Mas é porque o tema era polêmico também. Porque o tema era polêmico. Você se posicionar sobre um tema polêmico é sua obrigação de cidadão se colocar sobre uma situação importante. Então, se o tema é polêmico, você vai se colocar num tema polêmico. Mas você querer ser a polêmica, tem alguma coisa errada em você. Você tem que se colocar...
pode se colocar se você tiver certeza sobre aquilo que você pensa sobre um tema que vai gerar discordância. O que você acha sobre branco ou preto? Eu acho que é cinza. Beleza. Mas é diferente você dizer eu sou polêmico. Como é que você chama para si a polêmica? Não faz sentido. O assunto é polêmico. Mas as redes sociais exacerbaram isso, né? Não, e até pra ganhar seguidores, ganhar, né? Fazer barulho. Fazer né? barulho. Porque lá, tipo, se você comenta ou não, ou comenta uma coisa positiva, concordando ou xingando o cara, pro algoritmo é a mesma coisa, né? Então aí a gente tem um problema. Porque no fundo, a gente precisa das pessoas que tenham convicção daquilo que estão falando. Não adianta eu gritar hoje aqui e amanhã descobrir que tem uma informação que eu não sabia e mudar de ideia no dia seguinte. Então, eu acho que o Caetano sempre se colocou... Eu acho o Caetano um gênio. Uhum. Acho o Caetano um gênio. A gente estava conversando isso outro dia. É engraçado, né? O André Rizek, meu amigo, o Gilberto Gil é padrinho dos filhos dele. E o Rizek adora o Gil. E eu acho o Gil genial. Mas eu nunca tive muita dúvida que entre Gil e Caetano, eu sou Caetano. Embora às vezes você olhe e ouve a Paz e fala, nossa, que coisa espetacular que o Gil compôs. Você não precisa dizer que um é uma porcaria para achar que você gosta mais do outro. O Chico é um gênio e eu prefiro o Caetano. Mas não quer dizer que eu não gosto do Chico. Te toca mais em algum lugar. Me toca mais em algum lugar, exatamente isso. Eu acho o Caetano absolutamente genial, inovador, diferente, como poeta, como músico. O Gil também é. São coisas diferentes. E esse álbum aí, PVC, que nem o Diego comentou, foi uma ruptura até pro Caetano na época, né? Acho que ele trocou de banda na época. Foi. Né? E até de estilo musical mesmo. Criticaram ele total aí pelo embarcar nessa onda rock and roll, do pop rock e tal. Ele até fez show antes de gravar, né? Ele queria ir sentindo também como que ia ser as pessoas não conhecerem aquelas músicas novas. E tem uma coisa que eu achei interessante que eu tava buscando também, que foi a época que ele falou que ele foi mais técnico, assim, foi menos prazer e paixão e mais eu até anotei aqui porque eu achei legal, um grupo coeso, mais alinhado à concepção de trabalho, ao contrário dos discos anteriores, onde predominavam lazer e prazer. Isso ele falou numa entrevista, eu achei interessante, assim, também toda essa ruptura. É que assim, se você for pegar algumas coisas antes, que eu acho que, por exemplo, um pouco antes tem Cores Nomes, né? Que acho que é 81. Que tem a Franja da Encosta, cor de laranja, Trem das Cores. Franja da Encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de cor impar. Eu acho mais genial, mas não foi o disco que eu comprei. É mais bonito até. Bem que o Quereres é meio insuperável, eu não digo, mas é muito importante. Sim. Mas eu tô falando muito por causa da história de assim, eu tinha 15 anos e fui à loja comprar um livro do Caetano Veloso. Entendeu? É por isso que eu escolhi esse disco. É por essa questão. Podia ser outro disco. Eu lembro de 91, quando eu entrei na Abril, que eu era um menino de classe média e de classe média. Mas as pessoas estavam assim, na Abril Abril era um lugar muito sedutor. A Abril era um lugar sensacional para trabalhar, assim, era sensacional, mas era muito sedutor e era muito de gente que estava descobrindo coisas novas, e as coisas novas que estavam descobrindo era o CD. CD. Aí tinha um CD que o Caetano tinha gravado de Bossa Nova. Você já ouviu o disco, CD novo? Não é o disco novo, o CD novo. Você falava CD. Pô, não tenho CD em casa, cara. Não tenho CD. Eu tenho vinil só.
Aí você tinha que arrumar um jeito de descobrir como é que era o CD do Caetano. Era diferente. Mas assim, era coisa de... O que eu tô falando do Velô eu fui lá comprar o disco do Caetano. E é o vinil mesmo, você comprou o vinil. E era o vinil. No 84 não tinha CD em casa. Não tinha. 90, Mas ainda né? não ficou claro pra mim porque esse disco em específico, assim. Porque você cantou também outras aqui também não. que são do Caetano também. Eu acho que é porque eu fui lá comprar o bendito do disco e foi um disco que eu fui comprar do Caetano. Foi o primeiro disco que eu comprei do Caetano. Você escolheu Você comprar escolheu esse esse. disco. E eu escolhi comprar o disco do Caetano, com 15 anos de idade. É por isso. Porque eu podia ter escolhido... Eu não pensei no Michael Jackson. O Michael Jackson eu pensei aqui. O disco do Michael Jackson era muito pop, era muito legal. Eu ouvia no rádio. Sim, Era... tava todo mundo ouvindo, né? Tava todo mundo ouvindo. Mas eu fui lá comprar o disco do Caetano. Então é por isso que eu escolhi o disco pra gente falar dele aqui. E tem algumas coisas que são muito legais. O Quereres mas Língua é muito legal. Sim. Você falou do Quereres, o Quereres tem a letra também sensacional, né? Que fala um pouco dessas contradições entre o que você quer de alguém e o que ele é, né? Então, onde queres polêmica, sou informação. Onde quer Leblon, sou Pernambuco. Nossa, fiz até o Diego Que é meio cantar. assim. Essa eu parafraseei. Estou parafraseando aqui com base na nossa conversa com o PVC. Onde queres polêmica, sou informação. Você sabe que é uma piada que eu conto faz um tempinho, só que sabe aquela nota do Terra de 2010, eu acho, que o Terra publicou. O Caetano estaciona o carro no Leblon? Durante anos se entendeu errado aquela notícia. A notícia não era o Caetano, era a vaga. Alguém conseguiu parar o carro lá. E você conta aí, na sua seleção da música, da Bossa Nova, o Caetano estaria com certeza. Seria o camisa 10. Eu acho que sim, mas assim, eu sou eclético, assim, eu gosto de rock brasileiro, eu gosto de Pink Floyd. A gente foi ver Roger Waters, eu fui pro Paul McCartney, é legal demais. A gente vai ver o Titãs de novo, pela segunda vez. Então, eu fui ver Paralamas. Um dos primeiros shows que eu fui ver na minha vida foi Paralamas. Depois a gente foi no Rio ver Paralamas e Skank juntos, um show de 3 horas, foi sensacional. Eu sou meio eclético, assim. Eu não tenho uma cultura de AC/DC, Iron Maiden, isso eu não tenho. Eu não tenho essa cultura. E tem uma música sua com a Adriana? Não tem uma música. Nenhuma? Não. Especial? Uma Assim, especial, uma aquela trilha que... sonora do casal? Não tenho. A gente sabe que no futebol tem muita trilha sonora, muita música. Quais são as melhores músicas de torcida, assim, que De você torcida? lembra? Cara, durante muito tempo eu achava a música do Flamengo, que era uma declaração de amor, assim, sabe? Meu Mengão, eu gosto... Isso é da ditadura, né? Meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo, Mengão, acima de tudo, rubro-negro. Quando o Maracanã inteiro canta isso, é espetacular. Mas isso era um hino da ditadura, né? Meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser... O governo Médici, barra pesada. Alegria de ser brasileiro, cante comigo Brasil, acima de tudo brasileiro. E aí a torcida do Flamengo transformou num hino de amor ao clube dela. Ressignificou. Mas se você perceber que é um hino da ditadura, é ruim. Sim. Mas no Maracanã... Eu não ia ao Maracanã. O Maracanã é uma coisa engraçada, porque o meu estádio era o Morumbi, né? Porque os clássicos de São Paulo eram no Morumbi. E eu lembro que no Morumbi você ia nos anos 80 e você tinha que saber quem mandava o jogo. Porque no Morumbi o mandante entrava à esquerda do portão principal, rampa E, e o visitante à direita do portão principal, rampa C. Por quê? Porque a câmera de televisão pegava a rampa E de frente. Então, quando o time era mandante... A câmera de televisão pegava a torcida do time mandante. Se era Corinthians e São Paulo, pegava a torcida do Corinthians. Não importava que era no Morumbi. E depois isso foi mudando porque o São Paulo foi fazendo o Morumbi ser o estádio do São Paulo. E no Maracanã, eu ouvia assim... A torcida do Flamengo sempre à esquerda das tribunas. E a do Vasco sempre à direita das tribunas. A do Fluminense sempre à esquerda das tribunas. Menos contra o Flamengo. E a do Botafogo sempre à direita das tribunas, menos contra o Vasco. Até hoje falam isso, né? Agora mudou o Fluminense. Porque o Fluminense virou dono do Maracanã, então é do lado direito. Aí você pensava assim, mas que raio de tribuna? Porque o Morumbi não tinha tribuna no meio, e a tribuna do Maracanã é no meio. E eu só fui ao Maracanã aos 23 anos.
Eu fui no Maracanã, os primeiros jogos que eu vi na minha vida foram os jogos da queda da arquibancada. Flamengo e Botafogo 3-0 e o 2-2, que é o segundo jogo da final de 92, que caiu a arquibancada. Caiu a grade. E aí a torcida do Flamengo cantava aquela coisa. Ah, meu Mengão, eu gosto de você. É espetacular. Né? O negócio dá um... É espetacular. E aí você começa a entender. E depois, nos últimos 6 anos, eu fui mais ao Maracanã do que em qualquer outro estádio, porque eu estava no Rio. Então eu ia mais ao Maracanã. E é diferente. O Maracanã é um estádio muito carismático. Que é outro diagnóstico errado, na minha opinião. O Maracanã, o ex-Maracanã... Cara, o Maracanã lotado é um espetáculo. É um espetáculo. Você precisa lotar ele todo dia. O desafio é você encher ele todo dia. Fluminense, não sei se consegue. Não, conseguiu muito esse ano, né? O Fluminense não perde no Maracanã quando tem mais de 40 mil tricolores contra times de fora do Rio desde 91. Caramba, olha. São 17 jogos. E nisso passou o rebaixamento. Aqui jogou pouco lá, né? É, porque aí joga para menos de 40 mil. Bom, estamos infelizmente nos aproximando do final do episódio. Daria pra gente fazer mais 3. Que isso. Quem sabe faremos. Uma minissérie aqui. Só com o PVC. Agora vou te apresentar uma tradição aqui do podcast PVC. A gente tem o Guga e a Jéssica, que não são meros entrevistadores. Eles pegam tudo que a gente conversou aqui nessa 1 hora e pouco, agora nesse episódio, e eles resumem um pouco da sua personalidade a partir do que você falou. Eles fazem um diagnóstico. Como você falou, será que o diagnóstico é errado, é certo? Você vai nos dizer. Mas então vou começar aqui com o Guga. Bem-vindo à prancheta do Guga, PVC. Bom, PVC, quando a gente pensa em você, automaticamente, né, a gente pensa naquelas análises milimétricas, né, que nem a Jéssica lembrou aqui e tal. O que me vem assim na cabeça, não sei se você lembra de um filme chamado O Homem do Jogo, Moneyball? Como chama? Moneyball. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo. Quando eu penso em você, automaticamente, né, sem conhecer você a fundo, me vem personagens desse tipo, né, que eu acho que é o Billy Bane, do Brad Pitt. Me vem também, por exemplo, o técnico que o Al Pacino fez em Um Domingo Qualquer. Você lembra desse filme também? Que ele faz aquele discurso maravilhoso e tal. Que são caras que, enfim, né, são bons naqueles que fazem, estudam, então ali e tal. Mas, ouvindo tudo que você falou, todas as histórias estão por trás, a gente vê que o PVC é movido por paixões também, muitas paixões. E aí, é quase como aquela cena do Domingo Qualquer, quando o Al Pacino joga a prancheta no chão e vai com o coração ali, falando na cara de cada um, né? Mas não é ele ainda o personagem que eu olho pra você e falo, meu, PVC é esse cara. Pra mim é um personagem de um filme que eu adoro, dos anos 80. Isso é bom, eu adoro o filme. Esse é um personagem do filme que eu odeio. Chama Momentos Decisivos, o Gene Hackman, não sei se você lembra desse filme. Não lembro desse. Um filme, é um clássico, assim, que passava muito na sessão da tarde. Mas é um filme que fala sobre um técnico, que é o Gene Hackman, o papel brilhante dele, que é um cara que é muito na matemática, mas no final ele acaba, enfim, fazendo com que um time de basquete seja campeão, muito por conta do coração e dessa coisa toda que a gente viu de você aqui. Então você seria o nosso... Deixa eu lembrar o nome do personagem aqui. Filipão. O nosso Filipão. O nosso Tony. Não, o Tony é o do... Não, o Coach Normandale. Então você seria o nosso Coach Normandale, PVC. Show de bola. Gostei. Vamos para a análise da Jéssica, então, que vai para um cunho mais psicológico. Vamos lá. Eu vou ser mais humilde aqui, não vou falar que vou fazer um diagnóstico. Vai que eu erro o diagnóstico, né? Já viu que é perigoso. Já vi que é perigoso. Então, a gente faz tentativas aqui, como essa que você falou. Fui muito na linha do que o Guga também comentou, porque aqui a gente teve foram várias histórias, né, contadas. Então, para além dos fatos, você também é um contador de história. E não porque você está contando história, mas porque o contador de história tem essa coisa de ele querer realmente passar aquilo para a pessoa com muito tesão, com muito amor, fazendo a pessoa sentir aquilo que ele também está sentindo. Você é um cara generoso. Não só nos detalhes, é um cara generoso, porque não é porque você quer contar a história bem, é porque você quer que a gente entre na história, né? A gente entra na história com você, e a gente fica ali, a gente deixa você falar, vai até essa hora, porque a gente entra junto com você. Então, aquela coisa que você falou, a gente está prestando um serviço, mas você é um cara que tem interesse genuíno
interesse genuíno pelo que você faz. Então isso capta a atenção também das pessoas e faz a gente querer entrar nesses vários universos, né? Quem geralmente tem interesse faz as outras pessoas também terem. E acho que foi o que aconteceu com a gente aqui hoje. Que bom. E eu acho que uma coisa também que eu percebi é muito uma coisa da presença, de estar aqui agora. Você falou que não é um cara tão nostálgico, né? Chega de saudade, meu tempo é hoje. É isso. Então, eu acho que fica... O nosso tempo é hoje aqui também. Eu fiquei no meu hoje em vários momentos aqui. Na maior parte do tempo, quando eu não estava tentando pensar no que eu ia falar, eu fiquei muito tempo aqui com você nas suas histórias. Você falou que não é um cara, né, aí de... tanto não sabe muito, não é especialista em cinema, nisso e aquilo, mas já deu vários roteiros bons aí para filmes, né? Então, eu acho que, para mim, foi o que ficou, foi isso aí. Talvez só a única coisa que você pode ser meio nostálgico é no Caraibas, né? Mas então o acento agudo a gente tira o acento agudo ali e não tem nostalgia. O acento agudo é uma nostalgia. Quem disse que precisa ter um acento agudo? Só porque o I forma a sílaba sozinho e ato com a vogal anterior ele tem que levar um acento agudo. Isso é a oitava série, minha recuperação. Aprendi regras de situação. Então é Obrigado, isso, PVC. Brigadão por estar aqui. Obrigado a você, Brigadão por Diego. dividir Muito essas obrigado. histórias, Tamo dividir juntos. os seus gostos. E é isso. A gente volta na semana que vem com mais um convidado aqui, mais análise. Até! O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e contei com a colaboração do Guga Gessulo e da Jéssica Stuck no roteiro. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Temerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio.